Quero dar as boas-vindas a todos. É um prazer. Primeiro, agradecer aos palestrantes que gentilmente aceitaram o nosso convite. Quando a força maior, entretanto, atinge o contrato de forma absoluta, mas temporária, qual que é a hipótese de suspensão, ou seja, suspende aquelas obrigações pelo período em que há a suspensão da capacidade de prestação em função da pandemia. Por outro lado, quando a força maior ela é absoluta e permanente, resolução do contrato. Como eu já comentei, não dá para aplicar a força maior de maneira indistinta para todo mundo. Uma avaliação da maturidade das contrapartes de uma relação contratual. A gente precisa sair de uma situação em que todo mundo quer preservar, quer salvar o seu prejuízo, por uma situação em que todo mundo perde um pouquinho, para que no final, na retomada, as partes elas tenham essa capacidade de retomar e manter preservada a cadeia produtiva. A maior preocupação e o maior uso, né, principalmente desse princípio da boa-fé nesse momento, é a gente buscar manter essas empresas vivas e as relações vivas, né, readequando a forma de prestação, a entrega de produtos, readequando os preços, né, dependendo. Quando quando a prestação de serviço fica onerosa demais, a obrigação do contrato fica onerosa demais para uma parte, o contratante ou contratada, aquele contrato pode ser revisto justamente para garantir a justiça contratual. O que é a justiça contratual? É o equilíbrio das obrigações previstas no contrato. Então, se eu estou falando da necessidade de você tomar o cuidado com o prazo, porque eu já vi cláusulas que colocam lá 30, 60 dias de tentativa de mediação. Então, são coisas diferentes. Né? Então, vamos colocar assim, eu preciso estabelecer alguma regra dentro da minha cláusula que não permita que o outro lado impeça o avanço. A medida provisória, ela então estabelece essa premissa de que os acordos individuais podem ser celebrados diretamente com os seus empregadores. O prazo máximo de duração desse programa emergencial de manutenção do emprego, editado pelo governo federal, é de 90 dias, ou enquanto persistir o estado de calamidade pública, né? Então, tanto quanto possível, né, e pensando em termos de governança, as áreas das empresas têm que se falar, né, devem ser estabelecidos critérios, interlocutores e alçadas para não só definir uma forma de atuação da empresa nesse cenário tão desafiador, como também dar coerência às ações da empresa e principalmente visibilidade aos administradores de como a coisa está sendo conduzida. Mas, enfim, eu acho que o diálogo com todos os entes da federação, né, no nosso caso foi o município, mas poderia ter sido o estado, enfim, deve ser estabelecido de maneira estreita, de forma que essas atividades e restrições e permissões possam ser feitas da forma mais equilibrada possível. Com contratos de EPC, contratos de financiamento, você não pode falar que você tem uma hipossuficiência de qualquer dos lados, eles são realmente muito negociados na vírgula, e você tem conceitos de força maior próprios lá dentro, né? Então, você precisa olhar para os requisitos desse contrato para ver se, de fato, o que a gente está passando hoje em termos de pandemia é força maior para os fins daquele contrato. Vocês têm falado muito do ponto da boa-fé, que eu acho que vai ser o grande tema que para mim, a flexibilidade vai fazer muita... vai ser a parte da discussão da boa-fé também, porque temos situações, pelo menos as operações que a gente tem em outros países, que, a verdade, precisa muito de flexibilidade, entender que aqui o contrato não vai resolver, a lei não vai resolver também não. Então, a gente tem que achar respostas criativas. Hoje, eu vejo que a melhor forma que a gente tem é realmente cada um tentar abrir mão de um pouco ali, para a gente chegar num denominador comum, seja estendendo um contrato e dando uma garantia para o fornecedor, seja fazendo um diferimento ao longo do tempo, enfim, existem diversos mecanismos alternativos
que podem ser negociadas entre as partes. Então, assim, isso tem trazido, de fato, um desequilíbrio na relação contratual para as duas partes, né? A gente não pode dizer aqui só apenas o cliente, o consumidor, ele está tendo um prejuízo, pois a distribuidora, por outro lado, ela também está tendo, né, um desequilíbrio. De novo, muito obrigado. Um abraço para todo mundo.